É o seguinte, eu tenho que falar pra vocês que uma promoção está agora ativa na loja. Você vai agora e coloca uma camiseta e na compra, ó, de 2 camisetas, você ganha a terceira de graça. Sim, pessoas, a promoção, uma camiseta, ela vai durar esta semana agora, em comemoração ao Halloween, ao mês assustador, o Spook Month. Vai agora na loja, uma camiseta, ó, já tô mostrando pra vocês. Aí você põe as 3 camisetas no carrinho e a terceira sai de graça. Corre que é por tempo limitado, que vai ter um cupomzinho maneiro aí pra vocês aproveitar e vai ter mais coisa esse mês, tá? Mas agora, primeira promo, hein? Linda demais. Compra 3 aí, ó, 3 camisetinhas, a terceira sai de graça. Pega 2, a terceira de graça. Cupom uma camiseta, loja.com.br/core. Com todo o enorme, gigantesco sucesso que foi o Sister Location, muitas pessoas começaram a se perguntar que o Sister Location, ele respondeu algumas coisas, mas levantou muitas, mas muitas dúvidas do que Five Nights at Freddy's seria no futuro. E bem, nós vimos, só que um ano depois, com muita coisa complicada acontecendo no meio do caminho, que eu tenho que lembrar pra vocês, nesta nostalgia de Five Nights at Freddy's 6, ou o Pizzaria Simulator. Algo que todo mundo, pelo menos que eu vejo desta comunidade, falar que este seria o final perfeito, que FNAF deveria ter acabado aí, e tem alguns ainda que acreditam que a Ultimate Custom Night faz parte do FNAF 6. E nós estamos aqui para trazer mais uma nostalgia, e desta vez o FNAF 6, que tem, pelo menos o que todo mundo ama, o final perfeito para a franquia toda. Vamos ver se é isso mesmo? Será que realmente deveria ter acabado no 6? Vem comigo aqui que hoje nós vamos lembrar o que aconteceu entre o Sister Location e o Pizzaria Simulator. Então, pessoas, já deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Com essa qualidade de edição, com essas coisas muito legais e insanas, tenho certeza que vocês vão gostar. Então se inscreve, ativa o sino, que ajuda bastante a gente aqui, de verdade, tá? E aí eu consigo fazer mais dessas produções, e a gente já tá andando com umas produções de documentários e tudo mais aqui também. Então se inscreve e ativa o sino para dar uma força para nós aqui. Ok, pessoas, vamos lá então falar de Pizzaria Simulator, mas é claro, pega uma água e também, ó, fica aí mais confortável, porque hoje o negócio vai ser um tanto quanto difícil, porque tem muita gente que acha que esse FNAF deveria ser o último, e eu discordo um pouco disso, mas vamos lá, vamos ver então a nostalgia de FNAF 6. Que nem eu falei pra vocês no outro vídeo, caso você não esteja acompanhando a série, eu sempre trago um recap do que aconteceu na época, lá mais ou menos em 2016, que lançou a Custom Night, ali justamente em dezembro de 2016. E, basicamente, o Sister Location estava fechado com mais um novo final, mas desta vez mostrando que o Springtrap teria sobrevivido. É justamente o final da Custom Night, com aquele diálogo do Michael Afton falando que ia procurar o seu pai. O que deixou aquela coisa do gancho, né? O cliffhanger pra, ó, no próximo episódio o bagulho vai ser muito mais insano. Mas as pessoas iriam ainda esperar por pelo menos mais um ano até o FNAF 6 sair. Claro que também eu tenho que lembrar nesse meio tempo que tivemos o Twisted Ones, o segundo livro da trilogia inicial de Five Nights at Freddy's, lançado mais ou menos ali perto, acho que já tinha alguns teasers, pelo que eu me lembro, ali já em maio, abril de 2017. Isso porque depois da Custom Night do Sister Location, meio que FNAF ficou quieto um tempo. Scott Calton fez um post aqui e ali, e aí voltou a soltar os teasers, desta vez dos Twisted Ones, que aí o livro iria vir justamente ainda em 2017. Lançado dia 27 de junho de 2017, que eu lembro até o Souzones fez um resumo na época, justamente desse livro, que é um dos melhores que a galera vê, justamente essa trilogia como algo muito bem feito. Inclusive, eu tenho que admitir que os Twisted Ones, eles são os animatrônicos que eles meio que ficaram ali no livro e nunca mais foi utilizado, tendo só uma referência agora, justamente no Into the Pit, né, que tem lá o pôster no quarto do Oswald, que é a capa justamente deste livro. Mas outra coisa que aconteceu nessa época que eu tenho que lembrar vocês também, no meio desses teasers tem os olhos da Baby. São 2 olhos ali, sabe, meio estranhos, né, os olhos verdes dela, meio apagados, mas de um jeito já um pouco diferente, não parecia circular mesmo, dizendo da Baby, né, ou melhor dizendo que era Circus Baby, mas a gente sabia que eram os olhos dela. E o problema é que no FNAFworld.com teve também nessa mesma época os 2 sites trocando ideia entre eles.
Não sei se vocês se lembram, mas tinha justamente um site conversando com o outro, um negócio um tanto quanto esquisito, e foi nessa época que surgiu o tal Parágrafo 4. Muita gente criou um monte de teoria na época e ninguém sabia dizer o que era realmente o tal Parágrafo 4. Mas já falando pra vocês, o Parágrafo 4 é uma instrução que o Henry Emily criou para justamente fazer com que quem fosse o novo funcionário da Fred Fazbear Pizza teria a necessidade de fazer o recolhimento ou justamente o sucateamento de alguns animatrônicos ou peças para justamente ser colocados na nova pizzaria. Meio que já era a ideia ou o plano do Henry Emily plantando na cabeça de quem fosse o novo franqueado, de tipo, ó, você tem que botar todos os animatrônicos pra dentro. Pra dentro do quê? Pra onde? O que vai? Isso já justamente a gente vai conversar um pouco mais quando a gente falar do FNAF 6 propriamente dito, mas saibam que o Parágrafo 4 é justamente o negócio lá do Salvage, que a gente vê justamente no começo do jogo. Mas na época, só querendo trazer pra vocês que ninguém sabia o que tava acontecendo. O povo tava cada vez derretendo mais e não sabendo o que isso iria vir no futuro. Continuando aqui os teasers e tudo mais, agora a gente viu que teve nessa trocação de ideia lá no site, tivemos mais alguns teasers justamente do Twisted Ones e que marcou justamente perto do lançamento deles ali, que foi em junho de 2017. Mas outra coisa meio estranha que começou a aparecer, não teve isso no site do Scott Games, foi justamente um outro livro de FNAF. Não era justamente da história, né, os 3 primeiros ali que nós vimos, né, o Silver Eyes, Twisted Ones, Fourth Closet, era um novo livro que estaria marcado para lançar em agosto. Esse livro que depois no futuro traria muito problema para a franquia toda, mas muita gente estava com esperanças de que seria as respostas definitivas. Five Nights at Freddy's The Freddy Files. Não sei se vocês lembram, ele saiu em agosto de 2017, perto ali do aniversário de FNAF, já o FNAF estaria fazendo 3 anos, e ali justamente teriam as respostas de alguns animatrônicos e coisas interessantes que rolaram nos 5 primeiros jogos, mais ainda 2 teasers um tanto quanto esquisitos. Um deles sendo a primeira versão da Scrap Baby e o outro justamente sendo de uma Chica toda quebrada, meio esquisita das ideias. O teaser da Chica não levou tanto para algum lugar, mas ali a gente viu a primeira versão da Scrap Baby e que depois ela realmente estaria no FNAF 6. Algo bem legal de ver que as coisas já estavam meio que programadas e estavam saindo, né, conforme o tempo hábil ali, né, das publicadoras, ou melhor dizendo, a Scholastic, que é a grande publicadora dos livros de FNAF. Mas outra coisa que eu lembro dessa época também, quero ver se vocês lembram disso aqui aconteceu e a galera ficou empavorosa, foi mais ou menos ali em julho também, né, julho, agosto, né, antes de falar do aniversário de FNAF, é que Five Nights at Freddy's 6 estaria cancelado. Sim, justamente eu tenho até a notícia falando, muita gente ficando triste do que estava acontecendo. O Scott Calton se pronunciou falando que ele estava precisando acompanhar algumas coisas da família dele e meio que ele estava negligenciando coisas da vida pessoal para tentar acompanhar as expectativas de todo mundo. Então ele decidiu cancelar, entre grandes enormes aspas, o FNAF 6. E meio que tentando fazer o negócio, talvez o futuro de FNAF, para um aspecto um pouco menor, para soltar alguma coisa bem interessante. Mas eu lembro que a galera ficou muito triste. Isso justamente porque o FNAF 6 iria mostrar as coisas que aconteceram no Sister Location, toda aquela parada que rolou, né? O Michael, o que vai acontecer agora? Agora que o jogo foi cancelado, o que tava rolando? Bom, na época a gente não tinha tanta noção assim, mas parece que foi justamente ali entre 2016 e 2017 que o Scott Calton começou a trocar ideia com outras empresas para levar FNAF a um outro tipo de patamar. Sim, eu sei que você pode estar pensando, pô, Cor, mas o final não ia ser no Pizzeria Simulator? Calma aí que não foi bem assim que aconteceu. O Scott Calton já tava dando uma olhada de que talvez ele não conseguiria levar FNAF, sabe, do jeito que seria épico que todo mundo tava esperando, do jeito que as fangames estavam na época. Se vocês se lembram, The Joyful Creation saiu mais ou menos nessa época também, que FNAF foi cancelado, FNAF 6 melhor dizendo. E o The Joyful Creation mostrou que um fã conseguia fazer um negócio muito mais incrível que o próprio Scott Calton. Não só esta fangame, mas várias outras que começaram a sair, que mostravam, por exemplo, a gente podendo andar pelo lugar. Os FNAF Dooms começaram a ficar muito populares nessa época, ali 2016 para 2017. Fora também, que nem eu falei, fangames extremamente bem feitas e ultra realistas, que levavam o gráfico e a potência de FNAF antes nunca vista, né, normalmente. Foi justamente que
que essa quebra que o Scott Cawthon viu, que as fangames estavam avançando mais do que ele falou que precisava se atualizar. Isso em entrevistas que a gente descobriu agora esse ano e justamente, né, nos anos seguintes, mas dava pra entender que nos backstage ali, né, atrás das cortinas, estava justamente rolando essa ideia de passar o cajado de FNAF pra uma outra empresa, ou chamar pra fazer uma equipe ou algo do tipo, ainda mais vendo, né, os grandes exemplos que eu falei pra vocês. Então parece que foi justamente nessa época, 2016 e 2017, que o Scott Cawthon começou a fazer isso. Então, pra dar uma expectativa diferente, ele falou: olha, eu vou cancelar o FNAF 6 e aí depois eu vou trazer só um simulador de pizzaria pra vocês aqui, né, só pra vocês poderem brincar enquanto a gente prepara um novo FNAF aqui. A galera ficou um pouco triste, ficou um pouco chateada, mas o mais importante era, estávamos perto dos 3 anos de FNAF e foi justamente o Fred Files e também o Scott Cawthon mostrando um pouco da pré-produção do Sister Location e também de outros Five Nights at Freddy's, tipo o próprio Springtrap, tem coisa, por exemplo, dos Nightmare Freddy ali, dos Freddles, e tem também o Zoric Butter, Sister Location, mostrando um pouco mais de como foi produzir esses jogos. E foi aí que, nesse misto de decepção, mas também ainda vendo teasers, o que o Scott Cawthon tava fazendo? Não dava pra entender direito esse homem, porque justamente apareceu um Fred no site, e depois, se você reparava bem, você via que tinha linhas no Fred, como se alguém estivesse manipulando as coisas por trás dos panos. E aí então que nós vimos pela primeira vez o tal logo de Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator, um negócio meio Atari, e aí a gente via justamente as crianças, né, do Give Cake do Fred, que é justamente o minigame do FNAF 2, que sim, ia ser muito importante para esse jogo, vocês vão ver agora. E o mais assustador de tudo, os olhos da Baby lá no FNAF World tinham se fechado, mostrando que as coisas estavam andando e que talvez esse novo FNAF viria e seria uma coisa esquisita, mas as pessoas falaram: ué, mas não tô entendendo, o negócio foi cancelado, o que o Scott tá fazendo aí é divulgando esse jogo aí que talvez seja um novo FNAF World das ideias. E foi então que, meses passando com esses teasers e a galera desacreditando no que ia acontecer, 4 de dezembro de 2017 marca o lançamento de Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator, ou também conhecido como FNAF 6. A princípio, a gente pensou, pô, o jogo é um pouco mais pesado do que o normal pra ser só a droga de um jogo de simulador de pizzaria, mas vai saber, né, o que tem dentro desse jogo. Foi quando você passa pela primeira parte, que tem justamente a trollada, né, de você estar fazendo uma pizza, e aí quando termina os glitches e os bugs, nós vemos a Scrap Baby, uma nova versão da Baby totalmente deformada e destruída, e dessa vez feita com peças de sucata. E depois uma voz um tanto quanto serena que nós nunca tínhamos escutado na franquia até então, e falando algumas ordens do que nós tínhamos que fazer para continuar cumprindo o parágrafo 4. E é nessa mistura, justamente do bizarro e do não estamos entendendo o que está acontecendo, que aí vem a apresentação da Freddy Fazbear Pizza, né, a Fazbear Entertainment mais viva do que nunca, falando pra você mesmo, montar a sua própria pizzaria do jeito que você queria, com as coisas, os elementos, os animatrônicos, pra fazer o lugar perfeito para o entretenimento de crianças, onde sonhos e fantasias viram realidade. Mas é claro, você tinha que sempre tomar cuidado com alguma coisa que poderia entrar na pizzaria, ou que você compraria de um preço muito barato e que talvez poderia te dar problemas no futuro. O interessante desse Pizzeria Simulator é que ele foi apresentado de um jeito diferente. Você tem um negócio meio tycoon das ideias, que é você montar um negócio do seu jeito, mas também ainda com as coisas de FNAF. Por exemplo, se você comprar um minigame chamado Midnight Motorist, você poderia andar, né, como se fosse o carrinho ali do Atari, vamos por assim, testar o fliperama ali e também descobrir um tipo de segredinho, onde você indo para mais para baixo da tela, você ia para uma nova parte da fase. O Midnight Motorist, ele é meio difícil de explicar, porque muita gente leva muitas teorias dele, sabe, muita coisa, sabe, muito ao pé da letra. Mas eu sei que o Midnight Motorist, até onde eu sei, ele é o Later That Night,
que vai ser descrito como depois daquela noite, uma das noites mais importantes de Five Nights at Freddy's, que é retratada nesse jogo também. E apresenta um cara com um carro roxo andando a 1.000.000 por hora, e quando ele sai, ele é laranja, meio estranho. Mas depois de a gente verificar não só os arquivos do jogo, mas também no futuro, o Midnight Motorist é sobre os Aftons, é sobre o William Afton, é sobre a família dele e talvez alguém que vai fugir para aquele lugar de novo. O que eu tiro daqui é para mostrar que o William Afton, ele é um cara completamente surtado e ele também briga com a própria família, ele não é pai bom coisa nenhuma, ele deixa os filhos, tipo, quebrar a janela, fugir, é um negócio muito doido, ou seja, que dá a entender que os filhos não gostam dele, né, que os filhos querem fugir daquela casa. Mas voltando aqui, você também poderia comprar um outro minigame chamado Fruit Maze, e nesse Fruit Maze, quando você completa um combo de muitos pontos, né, ganhando pontos ali que nem um doido, você poderia ver uma garotinha que estava jogando, né, esse Fruit Maze. Se você chegasse a jogar por mais vezes, algo bizarro aconteceria. Primeiro que a criança iria estar mais atormentada, ela ia ver o negócio e ser um negócio mais bizarro, ela estaria com mais medo, ainda mais porque tem alguém atrás dela, e alguém que está atrás dela é um cara vestido de coelho. Bom, pessoas, isso aqui está retratando a primeira vítima do Missing Children Incident, que é o incidente que aconteceu em 85 na Fred Fazbear Pizza, e é a história da Suzy, que foi pega jogando ali no fliperama, sabe, como outras crianças que ficavam ali na época, mas o Springbone falava, ó, eu sei que você quer ele de volta, o seu cachorro, eu sei onde ele tá, vem aqui, ó, follow me segue, que eu vou te mostrar onde ele tá. E aí nós vimos o que aconteceu com ela, que ela acabou se tornando a Chica. Esses dois minigames você até consegue pegar na primeira noite, onde você vai pegando as coisas e fazendo alguns playtests, e a cada uma pontuação ali, acho que até 1.000 ou 100 no começo, você ganhava mais $100 de bônus, onde você tinha que limpar as máquinas, colocar outras partes assim de repartição de moedas ou fichas, deixando aquela atração mais rentável. Então, você juntando muito dinheiro, você podia pegar também a Security Puppet, que é uma outra atração ali que também tem o seu minigame. E você testando e testando e testando várias vezes, você poderia chegar no minigame onde umas crianças bulinadoras, safadas, sem vergonhas, tampavam a Security Puppet de sair, porque o objetivo dela era proteger a criança com a pulseira verde. E aí, quando a gente vai ver, a criança tá presa do lado de fora e as outras crianças ficaram rindo. Quando a Puppet consegue sair daquela caixa, ela sai para ver o que aconteceu com a criança. Ela foi morta no beco. Bom, pessoas, isso aqui não é nada mais nada menos que está retratando a Charlie. Sim, uma das primeiras crianças que foi morta pelo William Afton. Charlie, caso vocês não saibam, é a filha do Henry, seu grande parceiro de sociedade. Que nem eu já falei no documentário, que eu já falei várias vezes, que a Fazbear Entertainment foi aberta por dois donos, o Henry Emily e o William Afton. Então pode ser movido por uma inveja muito grande que o William teve. Isso é descrito justamente nas novelas que estavam saindo ali, né? Os livros, justamente Silver Eyes Twisted Ones, falando que ele tinha uma enorme inveja do seu parceiro de negócio. E talvez levado pela loucura ou por ver que o amigo dele era melhor que ele vai e mata a filha do seu amigo. E depois o Later That Night é justamente o Midnight Motorist complementando o minigame no outro. Até então, beleza, vocês entenderam que é um simulador de construir a sua própria pizzaria de Five Nights at Freddy's. Mas então, cadê o FNAF nessa parada toda? Porque é aquela coisa, Five Nights, nós temos que passar as 5 noites, né? Então a ideia do jogo é o seguinte, durante o dia você vai montar a pizzaria do jeito que você quer, você vai fazendo todas as coisinhas ali, né? Bonitinho pra limpar um doce. Coloca, né, os animatrônicos onde você quiser, faz a mesa do jeito que você entender ou puder comprar também, e vai colocando as atrações para deixar a pizzaria mais legal possível. E aí, durante a noite, você vai para um outro lugar, que é como se fosse um duto de ventilação, um negócio meio estranho. Ali, justamente, você tem um computador para continuar fazendo a pizzaria funcionar, e também, se caso alguma coisa aparecer nos dutos, você tem que virar para um dos dutos para fazer com que o bicho fique travado ali e não venha para pular dentro da onde você está. Então, esse FNAF é um pouco diferente porque ele não passa pelo tempo, você tem que cumprir os objetivos, que são ali as ordens que você tem que fazer,
fazer, e depois que você completar, você pode dar log off e ir embora. Mas você tem que tomar conta das duas partes que estão à sua esquerda e à sua direita. E não tem porta, não tem nada, é só você com a lanterna impedindo deles virem para cima de você. Então você tem alguns recursos como um negócio de detector de movimento para ver onde eles estão. Também você pode colocar um negócio de áudio para tentar atrair eles para algum lugar ali das ventilações. E também você pode ligar a ventilação silenciosa mais a sua ventilação para dar um gás ali para você não morrer de calor. É outra mecânica que tem também, ao invés da bateria, aquela coisa toda, você pode morrer pegando fogo. Se você não ligar o ventilador, porque o ventilador faz um barulho do caramba e os bichos são atraídos pelo barulho, você precisa urgentemente ligar o Silent Ventilation e a ventilação normal para fazer o negócio passar rapidinho. Mas também tem aquela coisa, se o ventilador ficar ligado, você vai atrair os bichos para cima de você e não é isso que você quer. Então vai ter horas que você vai ter que desligar tudo no pânico e torcer para eles não pularem para cima da sala. É um jogo meio de paciência e dependendo da sua habilidade, você faz o tempo da noite ali. Pode durar tipo 1 minuto ou 2, ou o tempo ali certinho das coisas, né? 3 minutos no máximo, ou durar tipo 40 minutos ou meia hora, dependendo, é claro, da sua habilidade. E ok, terminando a primeira noite, nós vamos finalmente ver o que tá acontecendo, pois justamente nós somos bem recebidos, né? Olha, o Hand Unit, né? Que nem falou no começo, agora você está pronto para ser um empresário e seguir com as suas próprias pernas, mas não se esqueça que sábado todos têm que estar reunidos para a grande festa. E é claro, você tem que cumprir agora com o parágrafo 4, e nada mais, nada menos, o que tá na sua frente é um Molten Fred. Você fala, não, pera aí, McCord, claramente tem pedaços desse Funtime Fred, na verdade, só que ele tá muito diferente. O que aconteceu? Pelo que a gente pode entender, porque a gente já viu que tem Scrap Baby, ou seja, a Elizabeth tá num outro animatrônico, aparentemente, os animatrônicos, quando eles saíram do corpo do Michael lá no Sister Location, eles podem ter entrado numa briga interna. Isso porque, pelo que dá a entender, tanto na Fazbear Frights e outros livros, uma das almas ou dos remanescentes que estão ali naquele corpo, ele meio que vira o dominante da parada, ele vira a característica principal. E pelo que dava a entender, seria a Baby a principal do Ennard. Mas, pelo que eles talvez descobriram que, pô, pera aí, essa aqui não é a filha do homem por trás do ruim? Ela não gosta do pai dela ainda? Não, o pai dela não foi que acabou com nós? Pera aí então. E aí expulsaram ela do corpo do Ennard. Isso, teoria, tá? Só tô falando que é o que realmente aconteceu. A Baby se separou deles. E aí, a próxima alma que teria tanta personalidade, ou seria um pouco mais forte, ou teria mais remanescente, seria o Funtime Fred. Aí você me pergunta, de onde vieram essas almas? Justamente do minigame do Follow Me. As 5 crianças iniciais, elas ficaram num tormento desde 85 até o final, agora em 2023. Isso porque lá no Into the Pit, quando o William Afton fez o que fez, ele colocou as almas das crianças em Fred, Bonnie, Chica, Foxy e Golden Fred. Mas no Follow Me, que é em 93 e é um minigame que nós vimos lá no FNAF 3, o William Afton ele pega os pedaços desses animatrônicos justamente a cada noite, desmontando cada um deles. E ele desmonta 4 animatrônicos, Fred, Bonnie, Chica e Foxy, deixando o Golden Fred meio que de lado. O Golden Fred meio que tá perambulando, ele é como se fosse uma aparição, um negócio mais bizarro ainda. Então o William Afton pegou o que tava dentro dos animatrônicos lá do FNAF 1 e acabou colocando nos animatrônicos do Sister Location, fazendo com que as 4 almas das crianças, Suzy, Gabriel, Fritz e Jeremy, fizessem parte agora dos Funtimes. E aí depois a 5ª alma mais importante ali do Sister Location, a alma da Elizabeth, estava na Circus Baby. E os outros 4, respectivamente, possuiriam Funtime Fred, Funtime Foxy, Bombom e Ballora. Então é por isso que essas almas ainda estavam ali presas e são as mesmas almas das crianças lá do MCI, que é justamente do restaurante do Into the Pit, que eu já falei até no documentário pra vocês. Então você tá ali na frente dessa aparição bizarra com 4 almas dentro dele, tentando, sabe, se juntar, fazer ali, pegando pedaço pra tentar ficar inteiro de novo. E você tem que resgatar esse bicho aí, né, fazer, né, o sucateamento dele. A mecânica
basicamente vai funcionar como? Você tem que pegar e ouvir o barulho que o Henry vai colocar, e se o animatrônico se mexer, você tem que falar que sim ou que não. Na verdade, não importa o que você assinalar, o importante é você não destruir o animatrônico com o choque que você tem que dar para ele não vir pular para cima. Então a estratégia é basicamente, quando você pegar e tiver que dar o sinalzinho ali para você subir, você dá o choque antes. Geralmente na segunda resposta você faz isso, depois na quarta resposta e depois antes da quinta resposta. Pode fazer isso que você não vai tomar jumpscare. Eu fiz isso na live e ficou 100% de boa. Então, antes da segunda resposta, dá um choque. Antes da quarta resposta, dá outro choque. E antes da quinta resposta, dá outro choque. Se precisar, você dá um choque na terceira, se você vê que ele já tá muito pra cima de você. Mas eu acho que fazendo isso tá de boa. Então agora, cada noite do Pizzaria Simulator, um novo animatrônico vai aparecer. Justamente o animatrônico do passado. E agora que as coisas ficam interessantes. A cada animatrônico que você resgatar, você vai ver ele durante a sua noite, quando você tiver que fazer os seus objetivos. Então quando você tem que fazer lá, sabe, os copos, limpar a prata, aquela coisa toda, ou mandar os caras desentupir pia, desentupir privada, ou imprimir novos flyers, né, aqueles negocinhos de papel de comercial, Molten Fred vai vir pra cima de você, e você tem que ficar ligado nos barulhos, e também, né, impedindo que ele entre por um lugar, virando para justamente a ventilação que ele pode estar, e impedindo que ele entre, mas aí você tem que ter um ouvido muito bom. E agora então vai ser basicamente isso, você vai montar a sua pizzaria durante o dia, pegando as coisas ali bem interessantes, depois você vai justamente enfrentar a noite, e depois você tem o salvage. Mas nesse meio tempo eu tenho que falar de uma outra coisa muito importante que apareceu no FNAF 6, que é um dos brinquedos que você pode comprar chamado Candy Cadet. O Candy Cadet é esse bicho que fala, olha, eu te dou doce, você me dá uma ficha que eu te dou um doce. E aí ele tem uma chance de contar uma história pra você. E essa aqui é a primeira história. Agora eu vou lhe contar uma história sobre uma jovem que foi selada em um pequeno quarto. Na sala havia uma fornalha e 5 chaves. Disseram-lhe que cada uma das 5 chaves destrancaria uma das 5 portas fora de seu quarto. Dentro de cada quarto havia uma criança, que ela poderia levar consigo enquanto fugia do prédio. Mas ela não só foi autorizada a sair de seu quarto com uma chave, não com todas as 5. As 5 chaves juntas na fornalha para criar uma única chave, esperando que destrancasse todas as 5 portas. Claro, não funcionou. Desta maneira, agora a chave dela não abriu nenhuma das portas e ela levou consigo a chave de 5 mortes. Basicamente, a mulher ela tentou meio que juntar as 5 chaves porque ela só podia sair com uma chave. Ela não podia libertar todas. Então a solução dela foi meio que misturar as 5 chaves para ver se ela conseguia sair com as 5 e depois tentar, né, destrancar com as 5 chaves grudadas. Mas ela não conseguiu sair nem da porta dela e nem das outras. Isso aqui é justamente uma alegoria da Puppet, tentando salvar as 5 crianças, mas o William Afton acabou juntando todas, né, do mesmo lugar. Que é justamente a ideia que eu falei para vocês do Follow Me, do Energy, aquela coisa toda. Essa aqui é a segunda história. Agora eu vou contar a história de um garotinho. Ele tinha uma cobra vermelha que mantinha em uma gaiola de metal, cuja fome não conseguia saciar. Um dia o menino encontrou 5 gatinhos do lado de fora da sua casa. Ele os trouxe para dentro e ele os mantinha em uma caixa de sapatos. Ele sabia que a cobra poderia matá-los, mas não conseguia se livrar da cobra. Ele sabia que se escolhesse um gatinho para alimentar a cobra, ela poderia ficar satisfeita, mas ele não conseguia escolher. Então ele foi para a cama deixando a gaiola aberta. A cobra foi até a caixa de sapatos, escolheu um gatinho ao acaso e o comeu. Depois de 5 noites, o menino ficou cheio de arrependimento e abriu a cobra. Ele juntou os restos e colocou o gatinho de volta na caixa de sapatos. Mais uma alusão justamente juntando 5 crianças do mesmo corpo, que é justamente a parada do Molten Fred. A terceira história é a seguinte. Agora eu vou contar uma história sobre um homem gentil que visitava 5 órfãos e lhes trazia brinquedos e alegrias. O homem morava sozinho e vivia com medo de que alguém pudesse invadir a casa de uma das 5 crianças. Então ele adotou todos os 5 e os reuniu em um só lugar em sua própria casa. Ele prometeu que nunca os abandonaria e eles prometeram sempre voltar para casa e nunca ficar fora até tarde. Ele saiu um dia para comprar comida, seu coração ficando cheio de alegria, mas voltou e descobriu que o ladrão havia escolhido sua casa e matado todas as 5 crianças. O homem só podia comprar um caixão, então costurou os 5 corpos para fazer um e enterrou a criança. E aí, à noite, houve uma batida na porta. Novamente, mais uma alusão, juntando as crianças no mesmo corpo, que é a ideia do Molten Fred. Tudo é praticamente uma alusão ao Molten Fred ou William Afton que matou as crianças, enfim. O importante é que as 5 crianças, né, as 5 almas, foram reunidas no mesmo lugar, que é justamente o lugar que a gente tá. Voltando agora para as noites, temos mais
mais 3 animatrônicos para apresentar para vocês. O segundo deles é o Scrap Trap, ou também chamado de Afton na Ultimate Custom Night. Um cara um tanto quanto interessante, que começa a falar algumas coisas com a voz parecida de alguém lá do Sister Location, que fala no começo com um certo empresário, mas dessa vez com a voz mais rouca, talvez com o tempo, talvez a sua caixa, né, daquela coisa do animatrônico esteja completamente podre. O que dá a entender é que depois do incêndio que aconteceu na Fazbear Frights, o Springtrap acabou se deteriorando e ficando desse jeito um tanto quanto esquisito, tentando se remontar com sucatas ou o que conseguia pelo caminho. Mesmo perdendo um braço, ele ainda foi por conta, né, do chamado que todos eles tiveram para ir para o mesmo lugar, que o tal dono desse lugar acabou montando para cada um deles. O segundo animatrônico que vemos é justamente a Scrap Baby, que nós vimos agora no começo do jogo, e ela também foi chamada para ir ali, tentando se remontar depois de ter sido expulsa do corpo do Ennard, que depois virou Mountain Fred. Agora ela tentou se reerguer em meio a sucatas, mesmo assim ainda chamada para o mesmo lugar. E dentro dela tem justamente a filha do Afton, Elizabeth. E depois o último animatrônico é um tanto quanto estranho, porque Left dá para você comprar antes dele aparecer, justamente eu acho que é na 4ª para 5ª noite. Dá para você adquirir ele na loja, mas ele vai ficar com um risco absurdo e ele já vai automaticamente aparecer na noite. Isso porque dentro da Left existe um outro animatrônico, que é a Puppet. E como nós sabemos disso, justamente pelo final, que vai dar na cara o que tá acontecendo, mas também se você comprar o Egg Baby, aquele bicho bizarro que tem um dentro do outro, um negócio meio estranho, dá pra você fazer um outro tipo de final, pois o FNAF 6 tem vários finais diferentes, que te leva ao final insano e justamente tem as blueprints, ou receitas que a Afton Robotics utilizou naquela época, e agora o Henry Emily conseguiu recuperar para ver o que o seu amigo estava tramando. E aí ele acabou criando a Left para tentar achar a própria filha. Quando a filha entrou nesse casulo chamado Left, ele conseguiu capturá-la então para vir também para o último dia da festa, que é no sábado. Conseguindo enfrentar as 2 noites mais difíceis do jogo, inclusive a noite do sábado é a pior e a mais bizarra. Essa noite você só destranca se você tiver com os 4 animatrônicos resgatados, melhor dizendo, ter feito salvage nos 4, porque existe a possibilidade de você descartar eles e você pegar o final normal e não completar o jogo, né, com o seu final verdadeiro. Mas fazendo tudo isso, você vai justamente para talvez o melhor diálogo de Five Nights at Freddy's inteiro, que é o final verdadeiro do jogo. Você fez justo o que queríamos. Acha mesmo que esse trabalho simplesmente caiu do céu para você? Não. Isso foi um presente para nós. Você juntou todos eles num só lugar, exatamente como ele mandou. Todas aquelas pequenas almas em um lugar. Só para nós. Um presente. Agora podemos fazer o que fomos criados para fazer e sermos completos. Te deixarei orgulhoso, papai. Veja, ouça e seja completo. Conexão encerrada. Perdão interrompê-la, Elizabeth, se é que você ainda lembra esse nome. Mas temo que você entendeu errado. Vocês não estão aqui para receber um presente, e nem foram chamados aqui pelo indivíduo que vocês pensam. Apesar de terem sido chamados de fato. Vocês todos foram chamados aqui, num labirinto de sons, odores, desorientação e desgraça. Um lugar sem saída, um labirinto sem prêmio. Vocês nem perceberam que estavam presos. Seu desejo por sangue te fez andar em círculos, perseguindo gritos de crianças em alguma câmara escondida, parecendo sempre tão perto, mas fora de alcance. Mas não vai encontrá-las. Nenhum de vocês vai. Aqui é onde sua história termina. E a você, meu corajoso voluntário, que de alguma forma encontrou o anúncio desse trabalho que não era pra você. Ainda que tenha uma saída planejada pra você, eu sinto que não é o que você quer. Eu sinto que você está exatamente onde eu gostaria. Eu vou ficar também. Estou por perto. Esse lugar não será lembrado, e a memória de tudo o que começou isso pode finalmente começar a sumir. Assim como a agonia de toda a tragédia deveria. E para vocês monstros presos nos corredores, fiquem parados.
e desistam dos seus espíritos. Eles não pertencem a vocês. Para a maioria de vocês, acredito que haja paz, e talvez mais, esperando por vocês depois que a fumaça sumir. Contudo, para um de vocês, o abismo mais escuro do inferno abriu para te engolir. Então não deixe o diabo esperando, meu amigo. Minha filha, se você pode me ouvir, sabia que você também voltaria. É da sua natureza proteger os inocentes. Eu sinto muito que naquele dia, o dia em que você foi trancada para fora e deixada para morrer, ninguém estava lá para carregá-la nos braços. Apesar de você ter carregado outros nos seus. E depois, olha o que se tornou. Eu já devia saber que você não ficaria feliz em desaparecer. Não, a minha filha. Eu não pude salvá-la antes. Então deixe-me salvá-la agora. Hora de descansar. Para você e para aqueles que você carregou nos seus braços. Acabou. Para todos nós. Fim da comunicação. Parabéns por terminar a sua semana de trabalho. Nós sentimos muito se sua situação não lhe foi apresentada de forma totalmente honesta quando você começou. Mas era importante que suas intenções e ações fossem genuínas. Aqui na Fazbear Entertainment, valorizamos diversão, família e comida. Mas mais importante, valorizamos o nosso comprometimento em consertar os erros do passado e amarrar as pontas soltas. Agradecemos sua participação. Não precisa voltar ao trabalho na semana que vem, já que a Fazbear Entertainment não é mais uma entidade corporativa. Por favor, aceite esse certificado de conclusão. Adeus por enquanto, e obrigado por embarcar nessa jornada conosco. No final de tudo, vemos os túmulos de Suzy, Gabriel, Fritz e Jeremy, trazendo assim um descanso para essas almas que foram tão atormentadas por todos esses anos, de 85 a 2023. Ainda tem outros 2 túmulos que são possibilidades. Muito provavelmente um deles é o da Charlie, que seria da Puppet, que também foi aprisionada ali e acabou tendo o seu devido final. O outro túmulo, muita gente coloca como sendo ou do próprio Golden Fred ou da Elizabeth, que também acabou sendo queimada e acabou sendo influenciada pelas coisas do pai, aquela coisa toda do Sister Location. Mas pra mim, eu acredito que seja o túmulo da Elizabeth, porque o Golden Fred, ele não está tão assim, sabe, no jogo, ele não tá aquela coisa aparecendo toda hora, porque ele vai ter um jogo próprio, e é justamente a Ultimate Custom Night. Se vocês lembrarem, na Ultimate Custom Night tem aquele que você não deveria ter matado. Mas ainda voltando ao FNAF 6, ele tem mais outros finais que você pode pegar, dependendo de como você fizer as coisas dentro do jogo, o que é bem legal, e ele tem mais outros 6 finais, totalizando 7 finais. Esse que eu falei pra vocês é o final bom e o final verdadeiro. Tem ainda mais outros 6 finais, que é o final ruim, onde você não resgata nenhum dos animatrônicos, deixa eles tudo lá fora mesmo. Congratulations on completing the week. Unfortunately, you did not meet your special obligations under paragraph 4. Your employment is terminated. We'll mail you your things. End tape. Tem também o final medíocre, que é passar pelo jogo todo sem gastar nada na pizzaria e tendo um faz rating de 0 pontos. O final blacklist, onde você teve lá um risco com mais de 50 pontos, onde aumentando o risco que você põe na pizzaria de brinquedos perigosos ou animatrônicos duvidosos, você pode ganhar processos, e esses processos também são, entre aspas, outros finais. E esses processos eu já detalhei pra vocês aqui no canal, e é um monte de coisa bizarra que poderia ter acontecido dentro do restaurante. Mas se você conseguir completar o jogo com essa pontuação acima de 50, você ganha o blacklist, você é banido da Fazbear Entertainment. Tem também o final falência, que você adquire por falir o jogo. Você não consegue passar para a próxima noite, você não pagou os custos e também conseguiu, né, tomar processos e você acabou mamando, basicamente. E o outro final é a insanidade, onde você viu coisas que não deveria ter visto. Onde você tem que ter o Egg Baby comprado, né, e colocado na sua sala, e você tem que pegar o mouse, né, e colocar em cima do botão do monitor, e aí você ligar o computador com aquele mouse apertado ali, sabe, apertando ali o botãozinho do monitor. Que aí você vai ver as blueprints que o Henry Emily coletou e também acabou desenvolvendo para capturar a sua própria filha que estava na Puppet. E também tem o Lore Keeper, que é fazer todos os minigames, ainda fazer eles completando, sabe,
chegando até o final mesmo, não só da parte secreta, mas também justamente o Fruit Maze, o Midnight Motorist e o Security Puppet, fazendo esses três, e também passando, né, no modo normal, o Fruit Maze e o Midnight Motorist, e pegando o final bom, sem também ter nenhum tipo de game over nos minigames, você consegue o Lore Keeper, que não é bem um final, é mais uma conquista que você também pode deixar ali bonitinho que você tá indo pro final verdadeiro. Bom, falei pelo menos os aspectos principais do jogo, e que nem eu falei pra vocês, esse jogo ele lançou sem a Custom Night, o que muita gente acreditou que viria depois, igual o Sister Location. E aí o Scott Cawthon ele decidiu fazer justamente essa Custom Night, mas o jogo ficou muito maior e ele decidiu fazer a Ultimate Custom Night. Nos arquivos do jogo da UCN está escrito FNAF 7, ou seja, ainda faltou um pedaço dessa história, que é falar do Golden Freddy, justamente que ele mal foi citado no FNAF 6, e era uma das pontas soltas que ficou ali, né? Muita gente questionando o Custom Night, aquela coisa toda, e aí veio a Ultimate Custom Night sendo um novo jogo. Então, a galera que considera o próprio FNAF 6 e Ultimate Custom Night o mesmo jogo, não é isso. O Pizzeria Simulator é um jogo e a Ultimate Custom Night é outro jogo. E muita gente falando também que esse aqui deveria ser o final verdadeiro. Esse aqui é o FNAF 6, é o final perfeito, acabou com um áudio que é maravilhoso, nossa, tudo deveria ter acabado aqui, não teria mais nada, não, nossa, acabou, não tem mais nada pra fazer, deixa, agora a história tá perfeita, redondinha e fechada. Não é bem assim, que nem eu já deixei um pouco claro no vídeo, ainda faltava o detalhe do Golden Freddy. Se vocês consideram o FNAF 6 o último, vocês estão excluindo a Ultimate Custom Night, tadinho do nosso mano Golden Freddy, e aquele que você deveria ter matado em 2018. Justamente, né, mostrando que ainda tinha mais pedaços da história que ficaram pra trás. Fora que, nesta época, ainda não tinha uma resposta pra caixa do FNAF 4, não tinha justamente o destino da criança chorona, se ela tava no Golden Freddy mesmo ou não. O que aconteceu com o Phone Guy, nós sabíamos que ele tinha morrido, mas o que mais a gente poderia descobrir só veio depois. Como foi descrito o Missing Children Incident que nós vimos no Into the Pit. Vários detalhes da franquia inteira que são as inspirações de onde vieram os Fantimes, que vai vir agora no Secret of the Mimic, e muitas coisas, nossa, que expandiriam mais ainda e dariam mais explicações para tudo o que aconteceu. Eu sei que o final do FNAF 6, ele é muito bom, isso eu concordo e muito, é realmente um final perfeito, mas ainda assim tinham detalhes e coisas que faltaram nessa história toda. Ainda mais que a empresa ainda estaria viva e continuando fazendo as coisas, sabendo as merdas que o William Afton fez. Que nem eu falei pra vocês no vídeo do Sister Location, um outro empresário da Fazbear Entertainment estava apoiando, ou seja, bancando a grana ali pra Afton Robotics nascer. Ou seja, o que iria acontecer com essa empresa? Se a empresa ia continuar impune? Se a empresa ia continuar surgindo as coisas de boa? O que ia rolar com a Fazbear Entertainment? Então, por mais que os personagens mais icônicos e importantes foram reunidos no mesmo lugar, ainda faltava, por exemplo, o destino do Golden Freddy. E também outras coisas que eu falei pra vocês, dos detalhes de como aconteceu alguns eventos importantes que nós sabemos que aconteceram, mas eles nunca foram retratados propriamente falando. Por exemplo, a própria mordida de 87, a gente sabe que aconteceu, mas nunca vimos ela. Ou também agora, que nem a gente viu neste ano, o próprio MCI, o Missing Children Incident, que foi agora retratado no FNAF Into the Pit. Então, por mais que eu entenda que é um final muito bom, ainda acho que faltou algumas coisas que poderiam muito bem ser exploradas no futuro, e é justamente isso que nós estamos vendo agora. Mas, segundo o arco de FNAF, ainda tem o Fourth Closet, que é o terceiro livro, e também a Ultimate Custom Night, que sim... Vamos lá tentar fazer a 50/20 de novo. Espero ver vocês nas lives aqui do canal. Muito obrigado, pessoas, comenta aí o que vocês acham do FNAF 6, comenta tudo o que vocês viveram na época, como vocês estavam em 2017, comenta que eu quero saber. Muito obrigado por ter assistido, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui, são vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, tudo sempre, me despeço de vocês, e até a próxima.